Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de orar pela vida dos nossos irmãos que casaram semana passada. Venham aqui na frente. Queremos orar por vocês. Amém. Glória a Deus. Pode ser. Glória a Deus. Casal precioso que iniciou uma nova família, não é verdade? Glória a Deus pela vida deles, pelo trabalhar de Deus sobre a vida deles. E nós queremos abençoá-los, amém? Todos concordam, amém? Glória a Deus, Pai. Nós estamos felizes, Senhor, porque o Senhor continua fazendo a Tua obra sobre a face da terra. E nós queremos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por a vida de mais um casal que o Senhor tem formado para a glória do Teu santo nome. Aqui está esse homem, esta mulher, Senhor, que inicia-se habilitados para prosperar em todas as áreas da sua vida, Senhor. Eles estão prontos para prosperar na área espiritual, emocional, financeira. Estão abençoados, ó Deus, também para multiplicar e dar, Deus, origem a filhos que glorificarão o Teu santo nome. No tempo programado do Senhor, nós já declaramos que há uma cerca de graça e de proteção sobre a vida deles, e que eles cresçam abundantemente em todas as áreas da sua vida, Deus. Que não falte direção, que não falte o Teu amor, que não falte proteção, que nada falte, mas que tudo seja abundante sobre as suas vidas, Deus. Nós agradecemos pela vida deles e os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Parabéns pela decisão. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém? Abra a palavra de Deus comigo no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 16, João 16, todos se encontraram? João 16, e no versículo 14 ao 9, João 16, do versículo 14 ao 9, diz assim, João capítulo 16, versículo 14 ao 9, porque aqui eu falei o quê? 14 ao 19, glória a Deus, por isso que é bom estar casado, viu? Viu, Laco? Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis, porque eu vou para meu Pai. Então algum dos seus discípulos disseram entre si, o que é isso que ele nos diz, um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis, porque eu vou para o Pai? Porque, portanto, ele dizia, o que quer dizer isto, um pouco mais? Nós não sabemos o que ele diz. Ora, Jesus percebeu que eu queria interrogar, ele disse-lhe, indagai entre vós, acerca disso que eu disse, um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e me vereis, amém? Glórias a Deus, querido, segure aqui, agora volte para João, no capítulo 14, João 14, versículo 18, diz assim, eu não vos deixarei órfão, e eu voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também em mim. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, de todo o nosso coração, pela tua graça e por tua palavra, que é trazida aos nossos ouvidos. Pai, nós oramos e pedimos de todo o nosso coração,
Que essa palavra não fique simplesmente na nossa audição, mas entre no nosso entendimento, Pai, e traga vida, traga esperança, tragam graça, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que essa palavra se torne uma verdade dentro de nós, e que teu Espírito Consolador venha sobre nós e nos instrua em toda a verdade, para a glória e o louvor do teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar os seus lugares. Glórias a Deus. Queridos, nós já começamos a falar a respeito do Espírito Santo esses dias. Eu falei, a pastora Márcia falou, o Adriano na semana passada falou também. O Adriano foi anterior, né? O Bruno falou sobre o poder do Espírito Santo, para que nós possamos falar línguas estranhas, sobre os dons do Espírito Santo. E eu quero só te lembrar de algo bem necessário, que você possa entender e que possa, para que possa haver essa verdade de Deus dentro de nós. Querido, nós sabemos o seguinte, que você ouvir uma coisa não significa entender uma coisa, sim ou não? Não é verdade? Você ouve, mas de repente, não, está tudo bem, eu já ouvi. Mas o entender é algo que entra a fazer parte da sua vida, que se torna uma realidade de Deus dentro de você. Esse é o entendimento. E nós precisamos entender que o que muda a vida de uma pessoa não é ela ouvir uma coisa. O que muda verdadeiramente a vida de uma pessoa é quando ela entende aquilo que é falado. E principalmente quando vem da parte de Deus. Quando você ouve Deus, não simplesmente ouvir falar, mas como o profeta diz hoje, né? Antes eu ouvia falar com os meus ouvidos, mas hoje os meus olhos te veem. Então é uma necessidade que possa entrar essa verdade dentro do nosso coração. A primeira vez que eu falei, e eu expliquei para os irmãos, que o primeiro entendimento que eu tive a respeito do Espírito Santo é que ele era uma pomba, não é verdade? Porque demonstrava quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, não é verdade? E ali ele ficou cheio do Espírito, e da onde eu nasci e cresci, que era a igreja católica, eles tinham a imagem de Maria, a imagem de São Francisco, a imagem de São Pedro, a imagem da Aparecida, e várias imagens, e também tinha a imagem do Espírito Santo, e a imagem do Espírito Santo que era uma pombinha. E hoje que você vê dentro da igreja católica, ou dentro de qualquer centro espírita, ou de religiões de matriz africana, o Espírito Santo, São Jorge é uma pessoa, e Ogum é uma pessoa, e o Espírito Santo que eles falam é uma pomba. Então você vê que dentro das denominações, dentro das religiões, o Espírito Santo é uma forma de uma pomba. E quando no meio do povo pentecostal, o Espírito Santo passou a ser parte de algo, de outros elementos, que foi o fogo. Quando foi derramado no dia de Pentecostes, o fogo desceu sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que viram como fosse língua de fogo sobre aquele lugar. Outra vez a Bíblia diz que veio como um poder, como um grande som, como uma cachoeira de água. Então são simbolismos que foram trazendo para a cabeça do povo, e o povo foi entendendo aquilo como uma verdade. Mas eu preciso entender, e foi uma revelação forte na minha vida, quando eu conheci a Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Como o Pai é uma pessoa, e como Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. Uma forma de pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três, que os três se formam em um. Amém? Há uma unidade, e não há Deus sem essa unidade. Eles são três em um, essa unidade de Deus, e o Espírito Santo também é uma pessoa. E é interessante, irmão, que toda vez que nós lembramos do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos trazer esse entendimento para nós como igreja, que muitas das vezes que quando nós lembramos do Espírito Santo, nós lembramos dele simplesmente como se fosse o poder de Deus, que não está errado. Ele traz o poder de Deus. O Espírito Santo é aquele que dá alegria, que a palavra do Senhor fala sobre o fruto do Espírito, é amor, é paz, é alegria, frutos dele.
não é? Mas ele é uma pessoa que nós precisamos continuar entendendo, e o que o Espírito de Deus tem trazido no meu coração é que haja dentro de nós, irmão, uma verdadeira, uma realidade, que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, irmão, uma pessoa, assim como você tem o teu cônjuge, o marido, a mulher, na sua casa, os teus filhos, tem os seus pais, os seus avós, uma pessoa que convive com você, ou na empresa, as pessoas com que você convive, são seres que têm relacionamento, que você conversa, que você fala com ele, que você tem numa faculdade ou num curso que você faz, um professor que te ensina. O Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, ele realmente é uma pessoa. Nós os crentes, nós não podemos achar que o Espírito Santo de Deus, irmão, ele é simplesmente um dom de línguas estranhas, e muitas vezes isso, e ficou algo assim, e nós precisamos entender, irmão, que você precisa entender, pelo amor de Deus, irmão, nós precisamos entender da batalha espiritual que você vive constantemente. Aqui, quando você está aqui conosco, existe anjo de Deus aqui ao nosso derredor, cuidando de nós, porque o desejo do diabo, você já imaginou qual seria a vitória do diabo se desse uma explosão aqui hoje e matasse essa montoeira de crente? Qual seria a grande vitória de Satanás? Você está entendendo? Então os anjos de Deus estão cuidando aqui, está cuidando quando você vem, está cuidando quando você volta para a sua casa, mas já houve uma batalha sobrenatural, que o diabo tentou de todas as formas, nos teus sentimentos, no teu físico, de todas as formas, querendo desanimar você na fé, trazendo os argumentos, e aparentemente são argumentos verdadeiros, te desanimando na fé, trazendo contrariedade de todo tipo de forma, e você pensa que é o teu pensamento, você pensa que é o seu sentimento, você pensa que é o teu físico, mas existem espíritos malignos, irmão, que estão constantemente lutando contra a tua vida, contra a tua saúde. Existem espíritos malignos que estão constantemente querendo tirar você da direção de Deus, querendo destruir a tua casa, querendo destruir os teus filhos, querendo destruir a tua família, querendo destruir o teu presente, não quer que você chegue no futuro que Deus planejou para a sua vida. Existe uma luta, uma batalha sobrenatural, que é somente pela graça de Deus nós podemos permanecer dia e após dia diante do Senhor. Mas existe uma batalha sobrenatural de demônio, sabe? Investindo nos teus pensamentos, investindo nos teus sentimentos, investindo contra a tua saúde, investindo contra as tuas finanças, para tirar você do caminho do Senhor. E nós precisamos entender que você não é somente guardado e protegido quando você está aqui na igreja, porque criou-se no meio do povo de Deus essa coisa que no meio do povo de Deus você vai receber a sua vitória, que o culto foi poderoso, que o culto foi maravilhoso, que no culto eu senti a presença de Deus, no culto eu falei em línguas estranhas. Mas quando sai de dentro da igreja, né, desse lugar aqui, nós achamos que estamos sozinhos, e nós precisamos, e por isso que foi o intuito do diabo querer mostrar para nós que o Espírito de Deus era uma pombinha. Isso, irmão, não foi normal, isso não foi por acaso, que o diabo tentou trazer e desvirtuar essa imagem do Espírito Santo como uma pessoa poderosa, como simplesmente uma pombinha simples, inofensiva, com valores bem irrisórios. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa poderosa, e a Bíblia, Jesus diz aqui no capítulo 16, no versículo 4, diz que o Espírito Santo, ele é um professor. O Espírito Santo, ele é o consolador. O Espírito Santo, ele é o companheiro. O Espírito Santo não é alguém que te entrega um presente e vai embora, ele permanece com você. Uma das frases mais lindas que eu já vi a respeito da Bíblia é assim, que a Bíblia é o único livro que você lê junto com a pessoa que escreveu a Bíblia, do teu lado. Olha que coisa maravilhosa, e te explicando aqueles pontos que você não entende.
Então o Espírito Santo, ele está conosco. E muitas pessoas pensam que eu posso falar em línguas estranhas, desenvolver os dons, fluir nos dons somente na igreja. Não. Eu me lembro que um dia estava conosco um rapaz que congregava com a gente. Hoje eles não mora mais, não congrega mais com a gente. Ele estava no carro comigo e por uma hora nós estávamos no carro e eu comecei a falar em línguas estranhas, né? E ele olhou para mim e disse: mas pastor, como que você faz isso? Assim, oxe, né? Para mim era normal. Eu disse: mas ele falou assim: você está falando língua estranha ou você está zombando, brincando? Eu falei: o sangue de Jesus. Quase que abri a porta e joguei ele para fora, né? Você está doido? Como que eu vou brincar com uma coisa tão séria como essa? Não, mas você não pode falar línguas estranhas aqui. Isso é coisa de você falar lá na igreja. Olha só. E o dom de línguas, isso, irmão, muitas, e pensa na quantidade de pessoas que acham que é isso, que o dom de línguas estranhas é para nós falar junto na igreja, ao sim de presença de Deus, e falar em línguas estranhas. Não é somente na igreja. O dom de línguas estranhas é para você falar diariamente, no seu dia a dia. O Bruno tratou a respeito desse assunto na semana passada. Então eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus, irmão, ele é um professor de vida. Ele é alguém que vai caminhar com você, irmão. Sabe? É alguém que conhece coisas que você não conhece. Ele é alguém que está junto do Pai. E quando o Pai, Jó, ele escreveu dizendo o seguinte: que todos os dias da minha vida foram anteriormente escritos em sua presença. E existe um plano que Deus desenhou para a sua vida, e eu acredito que é esse plano o perfeito para você, irmão. Tem muitas pessoas que às vezes faz o seu sonho, escreve número 1, número 2, 10 pedidos para Deus, e dentro dele está o sonho de vida dele, entrega para Deus: Deus abençoa o meu sonho. E ao contrário, nós precisaríamos orar e pedir para Deus qual que é o sonho que Deus tem para nossas vidas, como família, como profissão. O que Deus, para que eu sirvo nessa terra? No que eu vou me encaixar em todas as coisas? E quem sabe disso, irmão, é o Espírito Santo. E é Ele que vai nos guiar no nosso dia a dia. É Ele que nos leva nos lugares que você jamais iria. E é aquele que te revela coisas que jamais você entenderia. O Espírito Santo, Ele é um guia, Ele é um companheiro, e Ele deseja que eu e você possamos falar com Ele dia a dia, mas falar como pessoa. Espírito Santo, eu não estou entendendo isso. Sabe, irmão, uma coisa interessante, e nós temos feito isso na nossa casa, às vezes quando você perde coisas dentro de casa, ou no trabalho, e você não sabe onde está, mas o Espírito Santo, Deus sabe, porque Ele é Espírito. Irmão, é impressionante. Quando você fala assim: claro, Espírito Santo, eu perdi tal coisa, eu não sei onde está, mas Espírito Santo, o Senhor sabe todas as coisas, me mostra onde está. Alguém já teve alguma experiência assim, sim ou não? Amém? É impressionante, você fica admirado com algo assim, que é real, irmão. Ele é como se você, os homens tem sempre esse negócio, né? Aonde está aquela calça que eu vou usar hoje no culto? E o homem vai lá, vira o guarda-roupa e não encontra, né, Cezinha? Aí você pergunta e a mulher vai lá: está aqui. É assim ou não é? É lá também assim na sua casa? Está entendendo? Então o homem procura, quer ver pote, irmão. Pote. Amor, eu preciso de um pote aqui. Está aí na gaveta. Irmão, você pode virar de cabeça para baixo. Parece que é invisível aos olhos dos homens. Mas a mulher diz assim: está aqui, tome. Não é assim? E o Espírito Santo, irmão, ele é essa pessoa que sabe todas as coisas. O Espírito Santo é Ele que sabe aonde estão as coisas, dos mais profundos, do mais escondido. Lembra-se que o livro de Jeremias diz o que, Milena? Diz assim, vamos orar então. Não, é que eu confundi 2 versículos aqui, mas aquele versículo que diz assim, clama a mim e responder-te-ei,
e revelar-te-ei coisas grandes e profundas que você ignora. E quem é? Tem que clamar quem? Ao Espírito Santo. Você tem que clamar a Ele. Espírito Santo, eu não estou entendendo a respeito desse assunto. Espírito Santo, eu não estou conseguindo entender sobre isso. Eu não estou conseguindo entender essa dificuldade que eu estou enfrentando, essa luta que eu estou passando. Por que essa luta, Espírito Santo? Existe algo aqui que o Senhor quer me ensinar? Existe um demônio aqui escondido dessa situação que eu não estou vendo? Existe alguma coisa aqui que o Senhor quer me ensinar nessa situação? E Ele vai ser pontual, firme naquilo ali. Então o Espírito Santo, irmão, eu preciso entender que Ele é um companheiro e que Jesus disse, Ele vai estar permanentemente convosco. E esse que é o negócio. E existe um problema, irmão, nas igrejas cristãs de muitos tempos, que a igreja canta muitos hinos, graças a Deus aqui os nossos meninos não estão cantando mais, mas muito hino cantando assim, ó, vem Espírito Santo, faz o que fizesse em Pentecoste, vem outra vez aqui, e a gente cantando coisa que já está dentro de nós. A gente fica clamando algo que está externo para que venha dentro de nós, mas já está nosso, é dentro de nós que ele está. Sabe, esses dias eu vi um cientista falando, e foi um podcast, e esse cientista, ele acabou se convertendo a Cristo, e ele estudou várias religiões, praticamente todas as religiões, ele estudou profundamente, e ele disse, o que mais surpreendeu, no meio dos crentes, no meio dos cristãos, é porque é a única religião, que o próprio Deus veio morar dentro da pessoa, é no meio dos crentes. Olha só, e nós não entendemos isso, irmão. A gente não consegue, irmão, me perdoe, mas quem sabe que 80% da igreja não entendeu isso ainda. Acha que eu vou estar pedindo alguma coisa para Deus, irmão? Olha só, querido, me perdoe os irmãos, mas quando você para e você vê a igreja da internet, irmão, você vê as pessoas participando de cultos somente para revelação. Irmão, graças a Deus que vocês são todo mundo, igual a mamãe dizia, um camboio de santo, que não se mete no meio desse povo. Mas, irmão, tem pessoas que vão na igreja e tem pastores que dizem assim, diz o CPF das pessoas, o RG, o nome da rua da pessoa. Para que isso, gente? Para dizer que eu sou Deus e que eu estou com você, o teu CPF é tal, aí, irmão do céu, existe várias especulações, está entendendo? De pastores que tem, irmão, aplicativo, que coloca o nome de pessoas naquele aplicativo, e ali está, irmão, escuta, querido, para mim ser profeta na sua vida, é só um pouquinho antes do culto eu entrar no teu Facebook. Tem pessoas que dizem assim, estou me sentindo assim. O infinito do Facebook pergunta, como você está se sentindo hoje, na quarta-feira? E a pessoa escreve, estou me sentindo triste. Quarta-feira, meu Sérgio, tu estavas triste? O Facebook pergunta, quais são os seus planejamentos? Aí diz, meu planejamento é ir para João Pessoa. Kathleen? Aí daí a pessoa coloca ali os sonhos dele, meu servo, eis que tu tens um sonho, e eu estou vendo um avião voando sobre as nuvens, está entendendo? Em 10 vezes vai acontecer, aí você pode ir no cartão de crédito, e as pessoas estão entrando atrás de profecias, irmão, atrás de algo que vai engrandecer a sua pessoa. Ela vai simplesmente buscando exaltar a si mesmo. Eu quero ganhar isso, quero ganhar aquilo outro, quero ser promovido naquilo outro. Pessoas buscando, irmão, ganhar. Irmão, e você sabia que a palavra do Senhor diz que a fé, ela não é para ganhar coisa, a fé é para perder essas coisas deste mundo. A Bíblia diz que é pela fé que eu venço o mundo. A fé não é para ganhar o mundo, a fé é para perder, para renunciar a esse mundo. É pela fé em Deus que eu venço o mundo, não é para ganhar o mundo. E o Espírito Santo de Deus, irmão,
Ele veio, e eu não tenho nenhum problema, eu acho maravilhoso o poder de Deus, as coisas de Deus, a unção, a presença do Senhor, isso é maravilhoso, mas o Espírito Santo, ele veio para estar permanente conosco, simplesmente e puramente, e esse é o a primeira função do Espírito Santo na vida de uma pessoa, sabe o que é? Regenerar a vida do ser humano. Regenerar a vida do ser humano. Sabe, irmão, hoje a igreja de Atos dos Apóstolos para a igreja do dia de hoje, você vê uma grande diferença. As pessoas, mas o Espírito Santo, ele continua sendo a mesma pessoa para trazer o que, irmão? Regeneração. É transformar, irmão. A Bíblia diz aqui, meus amados, em João 3,3, diz assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo, ele veio não para te acrescentar coisas na sua vida, mas ele veio para matar essa natureza pecaminosa que existe dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele veio para transformar a imundície que há dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele veio, irmão, para regenerar, para transformar o nosso coração. Irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha sobre Sansão, e Sansão ficava com o poder sobrenatural de derrubando portas, arrancava portões de cidade, matava 300 pessoas com queixada de um jumento. Sansão ficava com o poder sobrenatural, um poder para fora, e ali ele destruía. Ali, quando vinha sobre alguns de Israel, a guerra era ganha, porque havia poder sobre ele do lado de fora. Mas quando o Espírito de Deus, ele veio no Novo Testamento, ele veio morar dentro de nós, para transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, irmão. Pelo amor de Deus, nós não podemos mais continuar buscando o Espírito Santo para potencializar o eu, para potencializar o nosso ego. O Espírito Santo de Deus, ele veio para matar o nosso ego. Ele veio, irmão, para transformar o coração do homem em um novo coração. Sabe, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele veio para, irmão, pelo amor de Deus, veja bem, o Espírito Santo de Deus, ele em todas as famílias, muitas vezes ele pega a família inteira, mas grande parte da família, ele pega um da família, e aquele um que passa pelo poder da regeneração, que é o poder de Deus, ele muda-se completamente, e as pessoas começam a ver, mas fulano de tal, que mudança que houve naquela pessoa, e aquele um que converteu, converte mais um, e converte mais um, e aí vai transformando os vizinhos, e aí vai transformando, irmão, o município, a cidade, e o Espírito de Deus tem o poder de mudar o Brasil, mas existe algo grande no Brasil, irmão, algo terrível no Brasil, sabe por quê? Porque as igrejas estão cheias de pessoas vazias, cidades têm sido lotadas, o grande número de crentes aumentando, mas a transformação não está acontecendo, irmão. A pessoa vai para a igreja e continua a mesma pessoa, mentirosa. A pessoa vem para o reino, vem para a igreja, mas continua a mesma pessoa trambiqueira. A pessoa vem para o reino de Deus, mas continua os mesmos problemas familiares, as mesmas doenças, as mesmas enfermidades, a mesma pessoa no emprego, a mesma pessoa. Irmão, o Espírito de Deus veio para mudar o nosso coração, e ele mudando o nosso coração, os nossos princípios são mudados, e ele mudando os princípios de uma pessoa, e de mais uma, o principado de uma cidade é mudada. Olha só, porque principado significa que ele está, é alguém que rege esse princípio numa cidade. Você está entendendo? Principado de uma cidade. E como que você derruba um principado de uma cidade? Você derruba o principado de uma cidade quebrando os princípios que aquela cidade vive, de violência, de droga, de prostituição.
O Espírito vai mudando a cultura de uma pessoa, irmão. Sabe? Ele vai limpando uma família. Ele vai organizando a casa de uma família. Ele vai trazendo prosperidade para uma família. Mas antes de trazer uma prosperidade sobre uma família, ele vai ensinando a mulher a cuidar do alimento de casa, não jogar alimento fora. Ele vai ajudando a mulher vai ajudando o marido a receber as coisas dentro de casa e multiplicar aquilo que se traz dentro de casa. O Espírito de Deus, ele vai mudando o coração de uma pessoa. E esse que é o necessário que nós, como igreja desse tempo, e eu acredito de todo o meu coração, que é o que o Espírito Santo de Deus vai fazer na nação do Brasil. Vai transformar o caráter dos brasileiros, irmão. Ele precisa transformar o nosso caráter. Ele precisa transformar a nossa vida. Aquilo que dizer sim, sim, não, não, e que o passado diz é procedência maligna, e assim vai mudando literalmente os princípios das famílias, mudando os princípios de uma cidade. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele veio para mudar o coração das pessoas. Agora não pense você que o problema é somente no dia de hoje, desde o início da igreja de Atos dos Apóstolos. Tem muitas pessoas, irmão, que nascem de novo, e é maravilhoso quando você vê uma pessoa que nasce de novo. Não simplesmente uma pessoa que abandona a macumbaria, que abandona o catolicismo, que abandona a sua seita heresia, e agora vem para Cristo, mas uma pessoa que muda, ela tem fome, tem sede por Deus, ela tem desejo de ler a palavra de Deus, irmão. E existe uma coisa, um dos maiores sinais de alguém que está sendo regenerado pelo Espírito, é alguém que ama a Bíblia Sagrada. Você vai entrar numa batalha sobrenatural, porque o diabo não quer que você leia a Bíblia, mas você vai ler, porque há uma fome dentro de você. Uma das evidências mais claras que alguém está cheio do Espírito Santo, não é alguém simplesmente que fala em línguas estranhas, que é alguém que tem visão, alguém que pode orar pela cura, pode expulsar um demônio, tudo isso é um sinal de Deus, e glória a Deus por isso, mas é alguém, irmão, que tem o desejo de cumprir os princípios da palavra de Deus. Alguém que é grosso se torna gentil. Alguém, irmão, que vivia a vida não simplesmente lá nos botecos, mas agora está na igreja, mas alguém que tem prazer em ofertar, tem prazer em dizimar, tem prazer em estar junto com a igreja, tem prazer em estar junto em comunhão com os irmãos. Pessoas que vão sendo regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em 1 Pedro, vamos ler mais esse versículo aqui para nós terminarmos. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. E no versículo 22. Visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, através do Espírito Santo, para um amor fraternal não fingido, cuidai para que ameis uns aos outros ardentemente e com um coração puro, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Irmão, você não nasceu, como João diz, da vontade da carne e da vontade do Espírito outra vez, mas você nasceu do Espírito Santo. É a regeneração que Deus faz na vida de um ser humano. Irmão, pelo amor de Deus, e nós precisamos entender, irmão, a palavra do Senhor diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Há quanto tempo nós estamos buscando a Deus, estamos com o Senhor, e ainda continuamos com os mesmos costumes, as mesmas lutas e as mesmas dificuldades de quando chegamos na fé? Não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos pedir para o Senhor a graça e o entendimento do Senhor, para que haja uma transformação no nosso coração de verdade, para que haja uma mudança dentro de nós. Querido,
E como eu disse para vocês agora há pouco, você lembra-se na igreja de Atos dos Apóstolos, onde havia poder de Deus, havia glória de Deus, havia manifestação sobrenatural do Espírito Santo, Ananias e Safira, 2 mentirosos, que de comum acordo, em sua casa, se organizaram para mentir na igreja. E o que os apóstolos dizem? Você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Pessoas dentro da igreja, ainda com os mesmos espíritos antigos. Em igreja de Atos dos Apóstolos, cai um morto, e aqueles carrega para um canto, chega a mulher do cara e diz, escuta, foi assim que aconteceu? Sim, foi assim mesmo. Pronto, ela cai também, e ele diz, os mesmos pés que levaram o teu marido, então vão levar você também. Dentro da igreja de Atos dos Apóstolos, pessoas morrendo por causa do poder de Deus, por não se converter, simplesmente por estar junto como igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, o que o Espírito de Deus está ardentemente gritando nesses últimos tempos, é para que haja uma mudança no nosso coração, para que haja um novo nascimento, irmão, para que haja esse poder de Deus capaz da pessoa abandonar a sua velha vida, uma regeneração verdadeira, genuína. Sabe, irmão, o mundo religioso, no dia de hoje, o mundo coach diz, nós vamos te ensinar a você ser você 2.0, mas o Evangelho de Deus quer fazer você voltar no 00 e começar tudo de novo, pelo poder de Deus, ser transformado pelo poder de Deus, e as tuas vitórias, a partir do teu novo nascimento, não é mais você que ganha, quem ganha é o reino de Deus, amém? Quando nesse novo nascimento, não é mais a tua causa, mas é a causa dele, irmão. Queridos do céu, jamais a igreja de Atos dos Apóstolos conseguiria passar pelo fogo da perseguição que passou, se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Está entendendo? É somente o fogo do Espírito que vem dentro de uma pessoa, irmão. Irmãos, hoje nós estamos aqui em nossos lugares, graças a Deus, confortáveis, sentados na sua cadeira. Mas antes de nós, irmão, os nossos irmãos morreram queimados, jogados nas covas de leões, mas havia dentro deles uma convicção, porque eles nasceram de novo, irmão, e pelo novo nascimento era impossível eles voltarem atrás, porque o Espírito Santo de Deus estava guiando eles na verdade de Deus. A Bíblia diz que um dia o apóstolo Paulo estava reunido ali com os irmãos na igreja de Atos, e todo mundo cheio do poder de Deus, e de repente tinha um cinto em cima de uma mesa. Um profeta pega o cinto e diz: o Espírito Santo de Deus diz o seguinte, que o dono desse cinto aqui vai ser entregue em Jerusalém. Há uma perseguição em Jerusalém para ele, de ser apedrejado, de ser machucado, de ser escorraçado em Jerusalém. E a Bíblia diz: não, é de Paulo esse cinto. Paulo, o profeta disse aqui, que lá em Jerusalém está esperando isso, e Deus está te dando livramento. Ele diz assim: mas como? Só sofrimento? Eu estou disposto a dar minha vida pela causa de Cristo Jesus. Você está entendendo? O profeta do Antigo Testamento mostrava os homens a ir para aqueles lugares, para sacrificar a sua vida por causa do reino de Deus. Mas no dia de hoje, os profetas, se fosse o dia de hoje, lembra de Jona? Vai para Nínive. Não, eu vou agora para outro lugar. O Espírito Santo, irmão, ele quer verdadeiramente transformar a vida do nosso jovem, a ter um namoro, um noivado e um casamento santo, de acordo com os padrões de Deus. Deus quer levantar famílias de acordo com os padrões do céu. O Espírito Santo, irmão, meu Deus, irmão, que maravilha, numa família da onde a santidade de Deus, e a santidade de Deus, quem só pode trazer é o Espírito Santo, porque transformou o coração do homem, porque transformou o coração da mulher,
E assim tem a graça de Deus de transformar o coração dos filhos. E assim vive uma família para Deus. Amém? E esse para mim que é o maior poder do Espírito Santo de Deus. Não adianta alguém na igreja falar em línguas estranhas, mas depois está usando a sua boca para amaldiçoar a sua família, amaldiçoar o seu trabalho, amaldiçoar a sua casa, amaldiçoar o seu governo. Sabe, irmão, nós temos que buscar em Deus, e é muito interessante, guarda isso no seu coração, porque a regeneração, ela é uma obra que somente Deus é poderoso para fazer. A regeneração é uma obra que somente Deus pode fazer, mudar o coração de um homem, de uma mulher maldito, que vive no pecado. Sabe, irmão, e é interessante que quando uma pessoa ela nasce de novo, aquilo que era tão simples, um pecadinho, mas dentro do coração dela há uma dor, por ela ter cometido aquele pecadinho, porque ela sabe que aquele pecadinho levaria ela longe do Senhor. Então a regeneração é a obra de Deus, e a conversão é uma resposta do homem, para se converter conscientemente aos padrões de Deus, amém? Olha só, eu me converto aos padrões de Deus, e assim a minha vida está entregue na mão do meu Senhor, e a minha conversão me leva a uma regeneração, que somente Deus é poderoso para fazer.